Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Venho por meio desse vídeo falar sobre um assunto aí que está bombando aí na internet, né? Que está sendo um escândalo para as igrejas, que é a questão dos falsos profetas, né? Tem se levantado nas igrejas muitos falsos profetas, pessoas que se dizem homens de Deus, né? Que levam aquela palavra dizendo que é Deus que está falando, né? Mas a palavra de Deus já nos exortava, entendeu? Já nos exorta acerca disso. Olha só o que diz a primeira epístola de João, no capítulo de número 4, versículo 1. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, já desde aquela época, nos primórdios da igreja, já haviam esses falsos profetas que se levantavam, né, no meio da igreja. E um falso profeta, como é que eu faço para identificar um falso profeta, né? Em primeiro lugar, um falso profeta, uma profecia, se for de verdade, né? Porque nós temos que julgar a profecia e não o profeta. Pela profecia você percebe se o profeta é falso ou é verdadeiro, entendeu? Então, uma profecia, para ela ser de verdade, em primeiro lugar, ela não pode ir contra a palavra de Deus, certo? Ela não pode confrontar a palavra de Deus. Eu já vi profetas dizer, ó, aqueles que te perseguem não vão nem viver para ver a sua vitória. Irmãos, isso aí não é de Deus, entendeu? Deus desejando o mal do seu inimigo, da pessoa que te persegue. Não, 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 não. Deus tá incentivando a pessoa a desejar o mal do seu inimigo. Pelo contrário, Jesus falou, amai os vossos inimigos, entendeu? E Deus não quer que o seu inimigo morra e não veja a tua vitória. Pelo contrário, ele quer manter ele vivo para ele ver a sua vitória e ele saber que o teu Deus é um Deus verdadeiro. Essa expressão vai totalmente contra as escrituras, entendeu? Então a profecia ela tem que estar de acordo com a palavra, tem de estar de acordo com a palavra, entendeu? A Bíblia nos diz que a nossa peleja não é contra a carne e o sangue, não são contra as pessoas, são contra as potestades, são contra os demônios, os espíritos malignos que trabalham contra a igreja. E nós temos a autoridade do nome de Jesus para repreender esses demônios. E temos que amar os nossos inimigos, desejar o bem a eles, orar por eles, para que Deus também tenha misericórdia dele, assim como teve de nós. Entendeu? Então, um falso profeta, ele não pode ir contra a palavra de Deus. Entendeu? Isso aí já nisso aí você já derruba ele. Certo? Em segundo lugar, uma profecia, ela não precisa ser provada. Deus não precisa provar a profecia. Deus não está preocupado se a pessoa, se a igreja está acreditando ou não que se é ele que está falando. Entendeu? É esse negócio de profeta de dizer, para saber que sou eu que estou falando. Aí fala o nome do RG, fala o número do RG, fala o nome da pessoa, fala o endereço. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus. Deus não está preocupado, porque ele sabe que para a pessoa que ele está falando, ela tem plena convicção de que é Deus que está falando. Deus não se preocupa em provar se é ele que está falando, porque a pessoa que está recebendo a profecia, ela tem plena convicção de que é Deus que está falando, entendeu? Então a profecia ela não precisa ser provada, entendeu? Até porque o diabo ele trabalha dentro desse padrão, entendeu? O diabo trabalha dentro desse padrão, porque os espíritos sabem o seu nome, os espíritos sabem o seu endereço, os espíritos sabem o seu telefone, o seu RG, entendeu? Então um demônio pode usar uma pessoa e dizer que é Deus que está falando. Entendeu? A uma pessoa, às vezes nem o demônio, às vezes a pessoa vai na internet lá, descobre o seu RG, descobre o seu endereço, o seu nome, entendeu? E diz que é Deus que está falando. Então, se uma pessoa está querendo provar que é Deus que está falando, usando esses artifícios, não creia, isso é falsa profecia, é um falso profeta, entendeu? Então, em terceiro lugar, né? Primeiro, a profecia ela não tem que ir contra as escrituras. A profecia ela não precisa, Deus não está preocupado em provar que é ele que está falando, porque quem recebe tem convicção de que é ele que está falando. E por último, né? A profecia ela tem que cumprir 3 propósitos, né? Isso está lá em 1 Coríntios 14, versículo 3. Quais são os 3 propósitos? Edificação, exortação e consolação. O que é que nós temos visto nos dias de hoje, irmãos? O que é que nós temos visto nos dias de hoje? Pessoas só pregam coisa boa. É só massageando o ego, entendeu? É só massageando o ego. Deus você vai receber, Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta, Deus está vendo a tua luta, Ele vai te dar vitória. E você não vê ninguém confrontar pecado de ninguém.
A maioria das profecias do Antigo Testamento, Deus está sempre confrontando o pecado. Exortação, exortação. Hoje os profetas, se você conhece um profeta que só fala de bênçãos, só de prosperidade, só de, sabe, só massageando o ego, é um falso profeta. Não creia, é um falso profeta. Entendeu? Então, nós estamos vivendo em uma época que a igreja tem que estudar a palavra. As pessoas não se preocupam, as pessoas estão preocupadas só em movimento, só em campanha, só em, sabe, só em profetada, sabe, e revelamento. Irmãos, vamos acordar, igreja. Vamos acordar, estudar a palavra. Vamos, quando a palavra de Deus, ela é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos que estudar a palavra para a gente saber onde a gente está pisando. Mas onde é que está a maior culpa de tudo isso aí? Por que esses profetas estão tendo espaço nas igrejas? Por quê? Quem é o maior culpado? Os pastores. Os pastores. Os pastores têm que prestar atenção quem é que está subindo no púlpito para pregar a palavra. Os pastores têm que prestar atenção quem é que está pegando no microfone para falar, para pregar a palavra de Deus. Mas ninguém está analisando. Eu estou vendo por aí pessoas que têm uma vida toda atrapalhada, pregando, sabe, em campanhas, pregando, sabe. Irmãos, eu não sou contra a profecia, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu sou pentecostal, eu creio no batismo com o Espírito Santo, mas eu estou vendo, sabe, um monte de gente aí pregando baboseira, não prega a Bíblia, não lê a Bíblia, mas não explica nada. É só, sabe, é só profetada, revelamento, e Deus vai cobrar, fica sabendo. Você que é pastor, preste atenção. Você está cuidando da igreja do Senhor. Entendeu? Você está cuidando da igreja do Senhor. E você que é falso profeta, preste atenção. Você está mentindo para a igreja do Senhor. Entendeu? Está usando de engano na casa do Senhor. Mas a conta vai chegar. Viu? A conta vai chegar. Que Deus abençoe e Deus tenha misericórdia do seu povo. Para que nesses últimos dias o seu povo possa se apegar à palavra e o nome dele seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.